Muito boa noite para você. Pernambuco fecha 2025 com o maior número de feminicídios nos últimos 9 anos. Um crescimento que assusta. Ao vivo, as estratégias da Polícia Civil para combater esses crimes e as políticas públicas de prevenção contra a violência à mulher. Pernambucana denuncia importunação no Canadá. Mulher disse que foi espionada por um homem num banheiro feminino de uma estação. Confusão na Avenida Conde da Boa Vista, tem tentativa de linchamento, quebra-quebra e uso de spray de pimenta pela polícia. Histórias de coragem e de esperança de quem deixou tudo para trás na Venezuela e encontrou um novo lar aqui em Pernambuco. Após confusão envolvendo turistas em Porto de Galinhas, Procon orienta comerciantes das praias do Recife sobre direitos e deveres. E a gente vai te explicar as novas regras do Simples Nacional que passaram a valer agora este ano. Se liga no NE2, se você é MEI. Pernambuco fechou 2025 com o maior número de feminicídios nos últimos 9 anos. 88 mulheres foram assassinadas no ano passado pelo simples fato de serem mulheres. Uma cultura que mata, acua e que precisa mudar. O ano passado terminou com um alerta vermelho. Dados da Gerência Geral de Análise Criminal e Estatística mostram que Pernambuco encerrou 2024 com 3.384 vítimas de assassinato. O número representa uma queda de quase 4% em comparação com 2023, que foram 3.519 casos. A redução foi puxada pelo interior do estado. Já a capital seguiu na contramão, com aumento nos casos. Em 2025, de janeiro a dezembro, o estado contabilizou pouco mais de 3.000 homicídios, um novo recuo no total geral. Mesmo com a redução dos homicídios em Pernambuco, a violência contra a mulher seguiu o caminho contrário. Diante desse cenário, um dado preocupa ainda mais: os feminicídios. No ano passado, 88 mulheres foram assassinadas por razões de gênero. Em 2024, foram 76, um aumento de 12 vítimas, de acordo com a Secretaria de Defesa Social. Mesmo com menos homicídios em Pernambuco, mais mulheres perderam a vida em um contexto de violência que segue em escalada. Por trás de cada número, uma vida interrompida. Uma história que não pôde continuar. Como o caso da confeiteira Thaísa Lohane Muniz de Melo, de apenas 21 anos. Thaísa foi encontrada morta na casa do ex-namorado Henrique Cassiano da Silva, de 22 anos, no bairro da Várzea, na zona oeste do Recife. O suspeito foi preso em flagrante por feminicídio e permanece na cadeia, à espera do julgamento. Quem encontrou o corpo foi a mãe da vítima. Maiara se deparou com uma cena de extrema violência. Thaísa estava com um dos braços decepado. Maiara era a maior incentivadora dos sonhos da filha. Nesse final, de ano, ela fez a prova do Enem, muito otimista, porque ela tinha 2 sonhos. Um a ser enfermeira, e ela começou como técnica, fazendo curso como técnico. E ela estava em 2 escolhas, em ser enfermeira, porque ela queria fazer o superior, e a confeitaria, que ela ia tentar fazer gastronomia como segunda opção. Já trabalhava com confeitaria, ela fazia doces, salgados, bolos. É um misto de sentimento, é um vazio que tem dentro de mim, que eu não consigo explicar com palavras. Um namoro de quase 4 anos, iniciado ainda na escola, na adolescência, que teve um desfecho extremo. Ela tinha descobrido que ele estava atraindo. E devido a isso ela decidiu, de uma forma muito carinhosa, porque tentei a carta. Ela, um mês antes, terminei esse relacionamento com ele. Ele não queria perder, o que ela proporcionava a ele, E isso, para mim, retrai uma forma machista, de assim, que ele achava que ela tinha a obrigação de cuidar dele. O professor da UFPE, Sandro Saião, especialista em segurança pública, analisou o aumento dos casos de feminicídio em Pernambuco como preocupante,
diante do comportamento social e cultural dos homens. Cada vez que os dados surgem como um sinal de alerta, nos mostrando que isso é uma realidade presente nos diferentes segmentos da nossa sociedade. Nós não podemos dizer que a violência contra a mulher fica restrita a um determinado público, né, a um determinado bairro, ela está em todas as dimensões, em todos os níveis, classes sociais, independente, inclusive, de que as pessoas, das mulheres agredidas, tenham elas conhecimento público ou não, quer dizer, sejam pessoas conhecidas publicamente ou não. A Polícia Civil, através das delegacias especializadas de atendimento à mulher, ampliou investigações e pedidos de medidas protetivas. Foram mais de 7.600 inquéritos enviados à Justiça e quase 16.500 medidas solicitadas no ano passado. Eu acho que a gente tem um compromisso extremamente grande nos diferentes setores públicos, das políticas públicas, no enfrentamento a isso. Principalmente pela educação, acho que a gente tem um papel singular, a educação tem que se apropriar dessa questão como uma questão a ser trabalhada. Por que a mulher é ainda, em pleno século XXI, em pleno novo milênio, ainda vista como um objeto do masculino? A agressão, ela não começa só no tapa. Ela começa quando o homem não deixa você ser quem você é, não lhe permite crescer, quando ele quer, de alguma forma, lhe moldar. Isso tudo a gente é capaz, nós mulheres somos capazes de trabalhar, de ter independência financeira, de conquistar nossos sonhos. Mas como a Secretaria de Defesa Social administra esses casos? Como é a atuação das delegacias especializadas? Elas oferecem prevenção, acolhimento? Diogo Franco fala com a gente ao vivo agora. Ele vai perguntar, foi em busca dessas respostas com uma representante da Polícia Civil. Boa noite, Diogo. Boa noite, delegada. Oi, Juliano. Boa noite para você. Boa noite a todos que assistem ao NE2. Eu falo ao vivo da Delegacia da Mulher, que fica no bairro do Rosarinho. Aqui a gente vai conversar com Bruna Falcão, ela que é gestora do departamento das delegacias das mulheres, né, que existem aqui 15 delegacias, delegada. Bem-vinda ao NE2. Delegada, antes de tudo, a gente precisa entender esse aumento. Foram 12 vítimas a mais, de acordo com a Secretaria de Defesa Social, mulheres assassinadas por feminicídio. A senhora que viaja o estado inteiro, né, em busca de trabalho para conseguir melhorias, né, para combater esse tipo de crime também. O que é que a polícia entende? Por que esse crime acontece? Bem-vinda. Boa noite, Diogo. Boa noite a quem nos assiste. Não tem uma resposta fácil para essa pergunta, né? Infelizmente, aconteceu em Pernambuco, essa alta, foi um fenômeno que a gente viu no Brasil inteiro, essa crescente de violência contra mulheres, e essa alta no número de feminicídios foi experimentada no Brasil todo, né? A gente tem alguns fenômenos de ódio a mulheres nas redes sociais, a gente tem essa campanha de misoginia, de masculinismo, né? Em resposta às conquistas que as mulheres obtiveram com os direitos feministas, enfim, e tudo isso, claro, pode ser um vetor. Aqui em Pernambuco também a gente tem um diferenciador em relação a outros estados, que Pernambuco classifica o feminicídio, que é uma morte de mulher por razões de gênero, né? Ela morreu por razões de ser mulher. O Pernambuco classifica essa morte desde o boletim de ocorrência, né? Havendo indicativo de que aquela mulher morreu por razões de gênero, já no registro do boletim de ocorrência isso é mencionado, isso é feito registro dessa natureza, e a investigação ela passa a ser orientada por essas lentes de gênero. Então, isso também é um diferencial, né? A gente consegue consolidar esses números com brevidade já desde o boletim de ocorrência. O que é que tem sido feito, então, para diminuir essa violência? Na Polícia Civil, nós temos os vetores de repressão e de prevenção, né, que são muito fortes em relação ao feminicídio. A repressão ela tem funcionado exemplarmente, né? A gente tem, no ano passado, de todos os inquéritos de feminicídio que estão em andamento, 98% já foram concluídos. Então, esses inquéritos já foram finalizados com autoria, mandados para a Justiça para que esses feminicidas sejam investigados, né? A gente tem prendido feminicidas, tem feito uma repressão exitosa. Mas a gente compreende também que esse fenômeno ele é social,
social, ele é cultural e ele passa bem além de só a repressão. Então, a gente também tem feito várias ações preventivas. Só o Departamento da Mulher fez, ano passado, 211 ações de prevenção, entre palestras, oficinas, cursos, capacitações, porque a gente precisa conscientizar a sociedade de que esse não é um fenômeno anormal, isso é um fenômeno cultural que a gente tem enraizado na sociedade e que ele precisa ser combatido. Pois é, quando a gente fala enraizado na sociedade, a gente lembra do patriarcado, lembra também do machismo, e é isso que a gente precisa pensar, né? Combater isso, é importante, é necessário. Perfeito. Das 88 mulheres que morreram ano passado, a gente teve um índice muito triste, né? 77% dessas mulheres viviam vários episódios de violência. Na verdade, das 88, todas viviam essas vidas marcadas por episódios de violência, mas 77% delas só fizeram, 77% delas não fizeram nenhum registro de boletim de ocorrência. O número é o contrário, né? 23% procuraram ajuda, registraram as violências anteriores. Então, a gente precisa conscientizar a sociedade de que violência não é normal e de que isso precisa ser combatido. Pois é, combatido também com políticas públicas. Nós procuramos a Secretaria da Mulher do Estado e eles disseram que mantém uma rede de serviços para enfrentar a violência contra a mulher, com ações de proteção, acolhimento e garantia de direitos em todo o Estado. A Secretaria também diz que distribui unidades portáteis de rastreamento, acompanha mulheres do 190 Mulher e da Patrulha Maria da Penha, assegura abrigamento sigiloso em casos de risco iminente, promove capacitações para profissionais e oferece atendimento por meio do Protege Mulher e da Unidade Móvel, com escuta qualificada e encaminhamentos. Com isso, a Secretaria reforça o compromisso do governo com políticas públicas para a proteção das mulheres. Delegada, muito obrigado. E a gente reforça aqui o número de atendimento de socorro. Você, mulher, que necessitar, o número é 190 190. E se você também quiser fazer alguma denúncia, tem um telefone nacional que é 180. Juliano Roque. Que é a Central de Atendimento à Mulher. Diogo, muito obrigado. Obrigado também à delegada pelas explicações. E uma pernambucana denunciou que foi espionada por um homem dentro de um banheiro feminino de uma estação de metrô no Canadá. A reportagem está no G1 Pernambuco e você confere todos os detalhes apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na televisão. A jornalista Priscila Costa enviou um vídeo para o G1 contando como tudo aconteceu. Eu estava indo trabalhar, me encontrar com a minha colega de trabalho na Kipling Station. Para quem não conhece, é uma das estações que ficam no fim da linha verde. E aí eu mandei uma mensagem para ela e fiz assim: amiga, eu vou te encontrar às 8, mas antes deixa eu parar para fazer um xixizinho. E detalhe, o banheiro das mulheres fica bem ao lado do postinho onde ficam os fiscais. E aí eu tava fazendo xixi, quando eu tava me limpando para subir a calça, eu senti uma presença. Quando eu olho pra cima, tinha um homem no banheiro feminino, no banheiro ao lado do meu, e ele tava em cima da privada, me olhando de cima. Eu não sei quanto tempo ele tava ali, foi tudo muito rápido. E eu, na hora, eu só tive força pra gritar, desesperada, abri a porta. E aí ele abriu junto, né? E aí eu comecei a empurrar ele. E nessa medida que eu empurrava, ele vinha pra cima de mim, eu empurrava, ele vinha pra cima de mim. E eu tava sozinha. Não tinha ninguém no banheiro, não tinha uma mulher. E detalhe, era horário de pico, né? Todo mundo indo trabalhar. Então, eu não sei. Acho que foi Deus que me deu força pra empurrar ele com mais força ainda. E eu consegui expulsar ele do banheiro. E o que mais me doeu nisso tudo é porque quando eu empurrei ele e eu gritei, esse homem estava me espionando dentro do banheiro feminino. Só tinham homens e ninguém fez nada. E aí eu vi, a partir disso, que não é fácil ser mulher em nenhuma parte do mundo. Esse caso aconteceu na sexta-feira da semana passada e a vítima registrou um boletim de ocorrência no sábado. O caso está sendo investigado pela polícia canadense como assédio sexual. A Comissão de Trânsito de Toronto, que é responsável pelo sistema de transporte, localizou as imagens das câmeras de segurança e encaminhou à polícia.
Para conferir outros detalhes desse caso, você vai lá no nosso Instagram também, é o @ne2.globo. Repetindo, @ne2.globo. E uma confusão foi registrada em uma loja de cosméticos na Avenida Conde da Boa Vista, no centro do Recife. Imagens enviadas para a TV Globo mostram o momento em que policiais militares tentam dispersar um grupo que queria linchar um homem dentro do estabelecimento. De acordo com testemunhas, o tumulto começou depois que esse suspeito aí queria entrar na loja e buscar para servir de abrigo. Ele teria sido perseguido após ameaçar uma mulher. As imagens mostram jovens jogando objetos na vidraça, danificando as portas do local. 2 PMs tentaram impedir a invasão da loja e chegaram a usar spray de pimenta. A Polícia Militar informou que fez uso proporcional da força para conter aquela confusão, a aglomeração. O suspeito foi detido por porte de arma branca. E a crise econômica e política que a Venezuela enfrenta há quase 10 anos fez milhares de pessoas saírem do país para recomeçar a vida aqui no Brasil. O capítulo mais recente dessa história foi a invasão dos Estados Unidos ao país que capturou o então presidente Nicolás Maduro. Agora você vai conhecer relatos de coragem, de esperança de quem deixou tudo para trás e encontrou um recomeço aqui em Pernambuco. Noelis Quirrada Rios tem 46 anos. É natural de Caracas, a capital da Venezuela. Há 8 anos, decidiu migrar e foi no Brasil que encontrou um novo começo. Por causa da crise na Venezuela, eu morava na Ilha de Margarita com minha família e, ao estar grávida da minha filha mais jovem, a gente decidiu sair do país, para garantir a educação, a alimentação das meninas. Isso foi no ano 2017. Botamos o ateliê na caminhoneta, algumas coisas de valor, brinquedos, e empreendimos a viagem. Mãe, empreendedora, artista, Noelis divide o tempo entre todas essas funções. Os colares, brincos e peças de decoração feitos em vidro revelam a sensibilidade e a paixão por uma arte desenvolvida por poucos. As pessoas gostam e valorizam o trabalho. Eu acho que essa é a gratificação que eu tenho, porque quando as pessoas olham, disfrutam disso, perguntam como é que foi feito e se agradam de ver coisas diferentes. Existem inúmeros motivos que levam pessoas a migrar de um país para outro. Desastres ambientais, conflitos políticos, a busca por melhores oportunidades. Em Pernambuco, uma instituição sem fins lucrativos ajuda migrantes que chegam ao Brasil em busca de um recomeço. É como encontrar esperança onde antes só havia medo e incerteza. Esse espaço aqui onde nós estamos, que é a Casa de Direitos da Universidade Católica de Pernambuco, serve como uma grande referência no estado para isso, para o atendimento integral aos migrantes. Desde a acolhida emergencial, assim que os migrantes chegam, tem aqui um ponto de referência para receber os seus primeiros atendimentos, orientações, garantir direitos básicos como alimentação, como uma vida digna. E a partir disso a gente busca também garantir a integração de forma mais integral dos migrantes em Pernambuco. A Caritas brasileira foi fundada em 1956 por Dom Helder Câmara. Desde então, auxilia migrantes e refugiados. Atualmente, a instituição acompanha mais de 400 famílias vindas de diversos países do mundo. Os migrantes venezuelanos somam mais da metade das pessoas assistidas. Soraya é uma delas. Ela chegou ao Brasil no começo da pandemia, em março de 2020. Veio em busca de tratamento médico. Hoje, ela e a família estão bem estabelecidos em Pernambuco. Todos trabalham e têm acesso à educação e saúde. Ela escancara a coragem de encarar o desconhecido com força e resistência. Meu esposo já estava aqui no Recife há 2 anos, quando eu vim para cá, e eu estava precisando de fazer quimioterapia. Então, como lá não recebi pois atenção, eu vim para cá e, graças a Deus, tudo foi muito bom. E eu aprendi a fazer bolos. A Caritas foi um papel muito importante, porque depois disso, eles começaram a fazer curso de microempreendedores. Aí eu comecei a trabalhar.
E comerciantes que trabalham nas praias do Recife participaram hoje de uma capacitação realizada pelo Procon para evitar problemas como aconteceu no mês passado em Porto de Galinhas. Edna trabalha na orla de Boa Viagem vendendo bebidas e petiscos. Para ela, o encontro foi uma oportunidade de esclarecer muitas dúvidas. É muito importante e fundamental para nós que somos barraqueiros, que trabalhamos na praia, para que a gente possa melhorar o atendimento e esclarecimento com o cliente, para que a gente tenha boas vendas, uma performance melhor e saber as regras que a gente está se adequar melhor para poder receber esse público maravilhoso que quer trabalhar na praia. Edivânia aprendeu que o cardápio funciona como um contrato com o cliente e que, com tudo bem explicado, evita problemas. Quando eu te mostro o cardápio, lá no cardápio tem lá a taxa, se for pagar, né? A forma de pagamento for no crédito, no débito, tá especificado, ó, vamos cobrar taxa tal valor, dinheiro e Pix, não se cobra, não se tem cobrança, e deixar tudo bem claro, porque fica bom pra gente, que somos comerciantes, pra eles que são os consumidores, para não ficar chato para nenhum dos lados. A palestra aconteceu no auditório do Compass Leda Alves. Logo na entrada, os barraqueiros receberam um livreto do consumidor consciente do Procon Recife, além de adesivos para as barracas e um modelo de cardápio, com as informações que devem estar sempre claras para os clientes. Muito importante, porque aí a gente já sabe como é que a gente vai agir na praia. As cadeiras, guarda-sol, são tudo caro para a gente. Então a gente tem que se organizar também, né? Para poder ter o lucro, né? José Rogney espera que os barraqueiros respeitem os direitos dos consumidores e também defende mais divulgação sobre os deveres de quem compra. Um momento muito importante, foi bom, porque aqui o comerciante não pode dizer que não tem dúvida, né? E eles não vão dar continuidade lá em nossos comércios para que a gente possa realmente tirar determinadamente assim, definir o que nós temos que fazer ou não. Durante a palestra, a secretária executiva da Defesa do Consumidor aqui do Recife falou da importância das boas práticas que devem ser feitas pelos comerciantes. Além disso, disse que no próximo sábado haverá mais fiscalização e divulgação sobre os direitos e deveres dos comerciantes e também dos consumidores. A primeira etapa foi essa, orientar os comerciantes para que eles verifiquem se estão adequados ao que impõe ou que determina a legislação, principalmente com relação ao cardápio, se está adequado ao que estabelece a legislação. E o segundo momento será fazer a fiscalização do cumprimento do Código de Defesa do Consumidor por eles, pelos comerciantes na praia. Existe a previsão, uma série de penalidades, né, pela infração, né, a começar por uma advertência, seguido por multa e que pode chegar até a perda da autorização concedida pelo município do Recife para o funcionamento do seu estabelecimento naquele local. Microempreendedores individuais começaram o ano com o desafio de cumprir as novas regras do Simples Nacional. Tem que ficar atento para não pagar multa. Couto é produtor de eventos há quase 20 anos. O forte dele é vender shows de artistas locais. Muitas vezes, Couto recebe de uma vez só o valor da comissão, dos cachês, das despesas com logística, hospedagem e alimentação. Por isso, ele costumava dividir os pagamentos na conta da empresa e na conta pessoal para não ultrapassar o limite que um microempreendedor pode faturar. Em algumas situações, eu tinha contratos que não demandavam emissão, por exemplo, de nota fiscal, e eu estava fazendo contratos em nome de pessoa física. E aí esses recebimentos caíram na minha conta de PF, quando na verdade era uma prestação de serviço pela PJ. E aí, por orientação do contador, a gente resolveu fazer isso tudo de uma forma unificada. Então a gente fez essa migração do MEI para o Simples Nacional, de forma que a gente consegue abranger ali todos os recebimentos de contratos. O Conselho Gestor do Simples Nacional, órgão ligado à Receita Federal, emitiu uma resolução que determina que não apenas o faturamento da pessoa jurídica, mas também as receitas geradas pelo mesmo empreendedor como pessoa física sejam considerados no cálculo do limite anual do MEI, que é de R$ 81 mil, ou seja, uma média de R$ 6.750 por mês. Existe muito em comércios, de um modo geral, um comerciante ele tem uma maquininha no CPF e uma maquininha no CNPJ dele. Então, juntando isso, que agora vai sofrer esse tipo de ação por parte dos entes federativos, né?
e aí você vai ser desqualificado daquela condição de MEI e ter que mudar de regime. De acordo com um contador, os governos federal, estadual e municipal vão passar a cruzar os dados de pessoa física e jurídica, e quem ultrapassar o valor do MEI vai perder o enquadramento por conta do faturamento. A mudança é para evitar que empreendedores utilizem indevidamente 2 canais de faturamento para permanecerem dentro dos limites do MEI ou do Simples Nacional, embora na prática atuem como empresa de fato. É melhor fazer contas e evitar autuações da Receita Federal. A contabilidade nos orientou e fez essa mudança a fim de prever problemas futuros. Porque quem, na verdade, não fez essa adequação pode ocasionar aí o desenquadramento e ter algo a pagar, né, retroativo em relação a juros, multas, enfim. Se você se planejar, fizer contas, vai perceber que você vai passar daquilo, automaticamente já pede o descredenciamento desse regime e já passa para um superior. A multa é pesada? Pode chegar até 75% em cima do faturamento. Então, assim, dói bastante no bolso, né? Depois do intervalo, blocos de carnaval precisam informar a polícia sobre a realização dos eventos com mais de 1.000 pessoas. E ao vivo, na Caixa Cultural, uma homenagem a Naná Vasconcelos, um dos maiores percussionistas da história. O NE2 volta já.